Gente, uma boa noite a todos. Estamos aqui no Centro Espírita Vinhos do Senhor. Aos amigos que estão em casa nos assistindo, nós vamos abordar o estudo hoje, o tema, que é o capítulo 10, Amar o próximo como a si mesmo. Dentro desse capítulo tem um item, a lei do amor. Então nós vamos tentar explanar sobre esse assunto da lei do amor. Mas antes disso, vamos fazer uma oração. O pessoal que está em casa nos assistindo, a gente sempre reforça a importância de estar aqui, né? Então, quem está em casa com problemas de saúde, a gente compreende. Mas quem está em casa saudável, que possa vir aqui no Centro Espírita, né, para estar conosco aqui, tomar o passe, né, que é muito importante isso. Mas por hoje, coloque a água fluidificada, né? Os benfeitores que estão aqui, eles vão aos nossos lares também, e eles vão sempre levar energias boas, né? Então vamos fazer uma oração nesse momento, acerenando os nossos pensamentos, né? Esquecendo, muitas das vezes, as nossas lutas aí fora, as nossas dificuldades que nós enfrentamos, porque todos nós temos as nossas provações, as nossas dificuldades, mas que podemos deixar esse momento agora de um aprendizado para nós. Então, que possamos acerenar o pensamento, sintonizando com a paz que paira no ambiente, sintonizando com Jesus, com os benfeitores e agradecendo a oportunidade de nós podermos estar aqui nessa noite. Pai nosso, que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos desse mundo de escarcéus, santificado Senhor, sejas o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimentos. Evita-nos todo o mal, dai-nos o pão do caminho, feito na luz do carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, de iniquidade, de dor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos. Auxilia-nos também os sentimentos cristãos, amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livrai a nossa alma do erro, sob o mundo de desenterro, distante de vossa luz. Que vossa ideal igreja sejas o altar da caridade, onde se faça a vontade de vosso Pai. Que assim seja. Só ligar o computador aqui, porque apagou. Um minutinho. Pronto, voltou aqui. Então, essa oração que eu fiz, ela foi psicografada pelo Espírito, pelo Espírito Monsenhor José Silvério Horta, pelo médium psicografado Francisco Cândido Xavier. Então, gente, essa oração também está no livro Parnaso Além Tudo. Então, vamos entender aqui essa questão da lei do amor, né? Porque Jesus falava amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ele falava que isto resume todas as leis e os profetas. Então, se Jesus falou isso, que o amor resume tudo, nos incumbe a tarefa de entender profundamente o que é esse significado do amor que Jesus traz para nós. E os benfeitores, através do Evangelho segundo o Espiritismo, eles nos retratam essa mensagem, que é do item 8, a lei do amor. Então, eu vou ler para vocês, para mim, a gente estudar junto. Então, o item 8, o benfeitor nos traz, através de uma psicografia do Evangelho, esta mensagem. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem,
O homem só tem instintos, quanto mais avançado é corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. É o ponto delicado do sentimento, é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior que se condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais, ditoso daquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos no sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportando fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra, o amor aos povos sobressaltam-se, os mártires, ébrios de esperança, desceram ao céu. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estais, pois, que estas palavras erguem a lápide dos túmulos vazios, e a reencarnação, que é a palavra, triunfa da morte, ou seja, não existe mais a morte. Revela às criaturas desalumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é ao suplício que ela conduz o homem, conduz-o à conquista do seu ser elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Disse eu que em seu começo o homem só instintos possuía, mas próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida, do que da meta, aquele em que predominam os instintos. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos em proveitos dos sentimentos, isto é, que aperfeiçoar esses últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso, como a grade encerra em si o carvalho. E os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálias, se conservam escravizados aos instintos. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que os bens terrenos. A elevação gloriosa é então que, compreendendo a lei do amor, que liga todos os seres, buscar nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes. Então esta foi uma mensagem psicografada através do benfeitor do Espírito Lázaro, Paris, 1862. Eu vou ler as outras, são 3, mas cabe nós observarmos nesta mensagem a importância que ele retrata bem da reencarnação, que a doutrina espírita ela abole essa questão de que morreu, acabou, mas ela revela para nós esse pilar importante para compreendermos o amor, porque a partir do momento que nós entendemos que nós reencarnamos, renascemos com as roupagens diferentes, no futuro nós reencarnaremos, no passado nós já nascemos com várias roupagens diferentes. E aí começamos a compreender o motivo que temos que aprender a amar. E ainda nos inspira também essa mensagem a compreender que a lei do amor, né, é fundamental nos planetas celestes. Então ele fala aqui também que os planetas celestes é onde as criaturas, os seres que lá coabitam, aprenderam a amar. Então por isso que nós ainda estamos nesse turbilhão do nosso planeta, nesse caos que nós estamos vivendo,
Porque esta lição do amor nós ainda não compreendemos, mas vamos ter que aprender a amar como Jesus nos ensinou. E seguindo adiante, no item 9, nesse mesmo capítulo, tem mais um benfeitor. Justo que o tema é tão importante que vieram 3 benfeitores e 3 psicografias para abordar a importância do amor. E Jesus falava: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Mas nesta mensagem anterior, ele retrata que o amor não é esse sentimento vulgar que muitas vezes a criatura, pelo instinto ainda inferior, predomina no seu coração. Mas a partir do momento em que nós vamos avançando no conhecimento intelectual, moral, nós vamos compreendendo que o verdadeiro amor é muito mais abrangente do que só esse instinto que as pessoas que ainda não compreenderam o que é o amor. Então nós vamos ver mais à frente que o amor abrange muito mais, né? Então, item 9, mais um benfeitor, vem trazer para nós as explicações. O amor é de essência divina e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. É fato que já haveis podido comprovar muitas vezes este homem, por mais adjeto, vil e criminoso que seja, vota a um ente ou a um objeto qualquer, vive ardente afeição, à prova de tudo quanto tendes a diminuí-la e que alcança não raros sublimes proporções. A um ente ou um objeto qualquer, disse eu, porque há entre vós indivíduos que com o coração a transbordar de amor dependem de tesouros, de sentimentos como animais, plantas e até como coisas materiais, espécies de misantropos que a se queixarem da humanidade em geral e a residem ao pendor natural de suas almas, que buscam em torno de si a afeição e a simpatia, rebaixar a lei do amor, a condição de instinto. Então ele reforça mais uma vez que muitas das criaturas humanas não entendem o que é o amor e que muitas das vezes rebaixa o amor ao instinto carnal humano, mas o amor não é isso, é muito mais abrangente. Entretanto, por mais que faça não lograr sufocar o germe vivaz que Deus lhe depositou nos corações ao criá-los, esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e inteligência. Ou seja, todos nós temos o fogo do amor dentro do nosso coração. Todos nós podemos irradiar essa luz do amor. Todos nós temos essa semente, esse germe plantado dentro de nós. Mas nós só vamos avançar, acender essa luz dentro de nós a partir do momento que avançarmos na moralidade e na inteligência que ele fala. Que nós precisamos avançar nessas duas asas, nesses dois campos, na moralidade, na conduta moral do bem, que nós ainda temos muito que desenvolver, e na inteligência intelectual. Nós temos que estudar todos os campos. Dizem que os espíritos superiores dominam todos os campos da ciência, da bondade, da caridade. Então nós temos que avançar para atingir, como nós ainda somos, muitos de nós somos ainda espíritos imperfeitos. Então temos muitas qualidades a desenvolver para atingir a segunda classe de espíritos benevolentes, de espíritos sábios, de espíritos caridosos, né? E de espíritos, quando nós atingirmos todas as qualidades da segunda classe, nós vamos ser dados como os espíritos superiores. Então, por isso que nessa parte ele fala que devemos que desenvolver a moralidade e a inteligência. Há pessoas a querem repugnam a reencarnação com a ideia de que outros venham a partilhar das afeitosas simpatias de que são ciosas. Pobres irmãos, o vosso afeto vos torna egoístas, o vosso amor
se restringe a um círculo íntimo de parentes e amigos, sendo vós indiferente aos demais. Pois bem, para praticardes a lei do amor, tal como Deus entende, preciso se faz que chegue passo a passo, a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. Então ele fala para nós que às vezes amar os familiares também é complicado. A gente sabe que dentro da nossa família, muitas das vezes temos as maiores provações, mas amar os familiares para muitos é muito fácil, né? Amar a família. Mas ele fala que nós temos que amar a humanidade como um todo, como Jesus falou, amar ao próximo como a si mesmo. E aí o próximo se estende a todos. E aí é por isso que nós vamos ter que desenvolver as qualidades que nós vamos ver à frente. Que nós, para entender, para amar, nós temos que desenvolver algumas qualidades. Então, seguindo aqui, a tarefa é longa e difícil, mas cumprir-se-á Deus o que quer. A lei do amor constitui o primeiro e mais importante desejo da vossa nova doutrina, porque ela é a que um dia matará o egoísmo. A gente vê hoje o egoísmo, as pessoas que têm muita coisa, muitos recursos financeiros, dizem que 10% da população, não sei se é 10% ou um pouco menos, detém mais do que 2/3 da riqueza do nosso planeta. Então, acho que até menos de 10%, essas pessoas, se elas dividissem o que têm, partilhassem um pouco, não tudo, já acabaria com a pobreza e a miséria do nosso planeta. Então nós temos hoje pessoas que nessa noite, nas suas casas, não têm o que comer. Nós sabemos que em muitos países, inclusive no Brasil hoje, existem famílias que nessa noite vão dormir sem ter o que comer, enquanto poucos detêm muitas riquezas que poderia acabar com a pobreza, né? Então pessoas não têm o recurso da alimentação básica, isso sem falar do resto, do saneamento básico, né? Da luz, da água para tomar um banho. Então no nosso país existem, inclusive no mundo, pessoas que não têm ainda como tomar um banho para dormir nessa noite, não tem um alimento para comer. Então nós vemos o egoísmo que ainda paira no nosso planeta. Então os efeitos da lei do amor são o melhoramento moral da raça humana, ou seja, que ele fala aqui, que a partir do momento que todos nós encarnados praticarmos a lei do amor, o nosso planeta avança num estágio evolutivo muito grande, né? Então a elevação moral vai ter um melhoramento da elevação moral do nosso planeta. E a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes, os mais viciosos se reformarão quando observarem os benefícios resultantes da prática desse princípio. Não façais aos outros o que não quisestes que vos faça. Fazei ao contrário, todo o bem que vos seja ao alcance de fazeres. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano. O amor verdadeiro, ele é o mau grado. Sede é um imã que não é possível resistir. O contato desse amor vivifica e fecunda os germes que dele existem em estado latente. Os vossos corações, a terra, ainda o nosso planeta, é um orbe de provações exíguo, mas estamos em curso da transição planetária, aonde aqueles que não aprenderem a amar os benfeitores nos informam que partirão para planetas que estão em situação pior que nós estamos vendo hoje. Então é o compromisso de nós espíritas que estamos aqui nesta noite, dedicando nosso tempo para a nossa evolução espiritual, porque todos nós que estamos aqui reunidos, estamos aqui aprendendo, buscando conhecimento para a nossa felicidade, não é? E nós já temos que ter na nossa mente que a nossa felicidade aqui no planeta Terra hoje, ela é momentânea. A plena felicidade nossa vai ser
quando nós entrarmos nas colônias espirituais, nós lograrmos com êxito a nossa reencarnação, e quando nós retornarmos a esse planeta, que os benfeitores de Jesus prometeu para nós, que estará melhor. Então, a proposta espírita e a proposta do Cristo é que nosso planeta, nas futuras, daqui 100, 200, 300 anos, o nosso planeta vai avançar na moralidade. E esta lei do amor será a paz que nós estamos buscando. Porque enquanto nós, aqui como minoria, porque muitos de nós acham que o nosso planeta é somente esses 8 bilhões de pessoas que estão encarnadas. Mas a espiritualidade nos explica que existem 3 a 4 vezes mais de espíritos ao redor, na erraticidade do nosso planeta. E desses bilhões que estão nas colônias espirituais, muitos deles já estão preparados para renascer. Então, muitos espíritos, bilhões e bilhões, já aprenderam a amar, já aprenderam a lei do amor. E são eles que vão retornar aqui e consertar o estrago que está na nossa natureza, consertar o estrago que está na nossa sociedade, reformando a música, a ciência, a tecnologia. Como nós vimos que de 100 anos para cá, a evolução tecnológica que o nosso planeta teve. Então nós temos que observar isso. Que eu, quando tinha meus 15, 20 anos, a gente tirava foto naquelas máquinas Polaroid, aquelas de filme que revelam, né? E depois de alguns tempos entrou-se a máquina digital, e essa empresa que fabricava, ela entrou em falência, porque hoje quem que vai revelar? Poucas pessoas revelam os filmes. Hoje tem porta-retratos digitais. Então nós estamos observando só a questão das fotos, mas hoje nós andamos com o celular na mão, com a capacidade que tem, né, de tecnologia. Então temos que observar que tecnologicamente o nosso planeta está se preparando para receber os espíritos que entenderam o que é a lei do amor. Então nós temos que ter a certeza disso, e que cumpre a nós o compromisso de agentes que melhorar, independente de nós olharmos ao nosso redor e ver que a situação não está favorável, que os irmãos ainda, os nossos amigos de caminhada, ainda continuam se perdendo na ilusão do materialismo, do amor, não desse amor da lei do amor, que a gente vai ver que é a caridade, que é o auxílio, que é a paciência. Não é esse o amor, mas muitos estão no amor da viciação sexual e de outras coisas. O amor na droga, buscando essas coisas materiais, esquecendo que o verdadeiro amor, a paz e a felicidade, é nós ajudarmos os nossos semelhantes. Que a partir do momento em que a gente começa a compreender essa lei do amor e começamos a entender que o nosso compromisso é amar, nós vamos ver que a nossa felicidade, muitas das vezes, é ir no Natal, num orfanato. Aqui em Pouso Alegre tem um orfanato com muitas crianças que não tem pai, não tem uma mãe, e que estão nesse Natal precisando de ganhar um presente. E muitos de nós temos condições, né, de ou doar o presente dos nossos filhos, que tem um monte lá, que às vezes até vai jogar fora, ou se não, comprar novos presentes. Vai numa loja, compra um presente novo e leva lá, para as crianças terem pelo menos um presente de Natal. E assim a gente vai aprendendo. Quando você leva, às vezes a gente está em depressão em casa, triste, achando que nós estamos cheios de problemas, mas quando você entra num orfanato desse, e você fala como que eu tive pai, tive mãe para me guiar, para me orientar, e esse pequenino aqui, né? A gente começa a pensar e a gente começa a ficar feliz, porque às vezes você leva um brinquedo para ele e a criança vai ficar feliz também, né? Então a felicidade está nas pequenas coisas. Então a lei do amor vai nos ensinando isso. Então vamos continuar aqui nessa explanação. Os efeitos da lei do amor são o melhoramento da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre.
Os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão quando observarem os benefícios resultantes desta prática, desse preceito. Não façais aos outros o que não quisestes que vos façam. Fazei ao contrário todo o bem que vos esteja ao alcance de fazer. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ao amor verdadeiro, ele é o seu mau grado. Sede ao ímã, que não lhe é possível residir ao contato desse amor que vivifica e fecunda os germes que dele existem em estado latente no vosso coração. A terra, o orbe de provação e exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticados na sua superfície a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício. Virtudes todas filhas do amor, não vos canseis, pois, de escutar as palavras de João, o evangelista. Como sabeis, quando a enfermidade e a velhice o obrigaram a suspender o curso de suas prédicas, limitava-se a repetir suas suaves palavras: meus filhos, amai-vos uns aos outros. Então, João Evangelista, quando ele estava na velhice já, mal conseguindo falar, ele só falava isso para as pessoas: meus filhos amados, amai-vos uns aos outros. Amados irmãos, aproveitai desta lição. É difícil praticá-las, porém a alma colhe delas imenso bem. Crede em fazer o sublime esforço que vos peço. Amai-vos e vereis a terra em breve transformada em um paraíso onde as almas dos justos virão repousar. Essa aqui foi uma mensagem psicografada também na época, em 1861, por Fenelon. A segunda é muito bonita também, mas a terceira, né, que é o item 10, mas fica para vocês verem em casa. Eu vou continuar aqui, que senão não vai dar tempo de eu passar para vocês aqui. Mas a última mensagem é do Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita, 1863. Também nos aborda a importância da lei do amor na nossa transformação e na transformação da nossa sociedade. Então aqui, nessa segunda mensagem, ele fala, ele retrata, que quando o homem fizer a lei do amor, ou seja, quando todas as pessoas encarnadas na Terra estiverem praticando a lei do amor, o planeta nosso será um planeta muito melhor. Então é um compromisso nosso de aprender a fazer isso, porque se o planeta Terra ele vai regenerar, dizem que 2057 o nosso planeta já vai estagiar na fase de regeneração. Hoje nós estamos na transição, mas na regeneração haverá espíritos maus, ainda haverá, só que a quantidade será bem menor. Então nós temos que aprender a amar, sim, para nos candidatar a estar aqui, não é? É uma tarefa, não que a gente vai ter que atingir a capacidade de Madre Teresa de Calcutá, de Irmã Dulce, né, do Chico Xavier, que são pessoas que nos deram o exemplo do amor sublime, não é? Mas nós temos que dar o primeiro passo, deixar um pouco o nosso egoísmo de lado. Então, qual as qualidades, né? Então, Jesus, quando Jesus pronunciou a divina palavra do amor, os povos sobressaltaram-se em mártires ébrios de esperança, desceram-se ao cimo. Essa mensagem está no livro da ESD, página 186. Então, todo evangélico Cristo é amor. Então, o que as qualidades que nós temos que ter para ter esse amor sublime? Primeiro, nós temos que ter a nossa renúncia, porque a gente dedicar o nosso tempo, muitas das vezes, para ir no orfanato, ou para fazer uma arrecadação de mantimento, ou para visitar uma família necessitada, né? Ou para a gente, muitas das vezes, nós temos no nosso lar o maior exemplo do amor, que é um parente que muitas das vezes fica acamado, precisando de ajuda, né? O casal, né, esposo e esposa, às vezes vai atingindo a velhice e um dos dois, né, pode ficar acamado. Então, ali que você vê o verdadeiro amor, quando um está ajudando o outro, não quando um vai embora e coloca o outro no asilo, né?
mas enquanto um está ajudando o outro. Então é o verdadeiro amor, né, que uma pessoa tem com a outra. E aí nós temos que ter a renúncia, porque a pessoa vai ter que renunciar do tempo dela, das coisas que ela gosta, para fazer, exercitar o verdadeiro amor, que é ajudar, né, o familiar que está necessitado. O perdão, muitas das vezes, porque a gente tem que aprender a amar através do perdão também. Porque mesmo aquele que às vezes nos ofende, mesmo aqueles que nos perturbam, não é? Igual me lembro quando o Chico Xavier, uma história, uma dos relatos dele, que o Chico sempre nos dava exemplos maravilhosos, né? Que ele tinha uma roupa paletó, ele dormiu de noite, e na outra noite o paletó dele sumiu. Essa é uma história que muitas pessoas conhecem. E aí, aí não acreditava, não é possível que alguém veio, um ladrão, veio aqui roubar o Chico Xavier. E todos os trabalhadores da casa ficaram revoltados. E aí o Chico ganhou um novo paletó, colocou lá o paletó. E o ladrão retornou na noite de novo, e o Chico dormindo. Ele levou o paletó de novo. Só que aí os trabalhadores queriam pegar esse ladrão, né? Onde que está o amor, né? Os trabalhadores já queriam pegar o ladrão pelo pescoço, né? Mas o Chico deixou uma mensagem dentro do bolso do paletó, falando o nome dele, escrevendo tudo para ele, deixou uma cartinha para ele e falou que se ele estava precisando de passando frio ou precisando de alguma coisa, que era para ele bater na porta de dia e conversar, que lá ele dava o paletó para ele, dava comida, tudo. Aí ele voltou, o ladrão voltou no outro dia chorando, né? E agradeceu o Chico, e o Chico acabou ajudando ele, e ele se tornou um trabalhador lá da casa espírita. Então é o perdão, né? Muitos de nós sempre queria pegar o ladrão, né? E agredir, né? E o Chico sempre nos dava esse exemplo, né? Que nada é nosso, né? Deus que nos empresta, né? Então Deus nos empresta a nossa casa, Deus nos empresta o filho que está com nós, a esposa, o esposo, é tudo empréstimo, né? Se um dia for embora, ou se a gente perder, né? Nós não estamos perdendo, é Deus que levou de volta. Então nós já temos que aprender a desapegar também. Que o amor engloba isso, o desapego das coisas. Porque nós aqui estamos de passagem. E o amor, muitas das vezes, é compreender também que o filho vai para a faculdade, que o filho vai estar em outro lugar, e que aqueles pais que sofrem, né, depois compreendem o motivo. Mas muitas das vezes está na programação espiritual de um filho partir antes do pai. E aí o pai também tem que passar por essa dor. E também compreender da reencarnação, como está aqui, que Kardec nos mostra, né, que a reencarnação explica tudo, que tudo está desígnio de Deus. Nós estamos nesse corpo aqui de passagem, né? E fala também que o amor engloba também a bondade. Então nós temos que ter a bondade, a paciência. Quanto é difícil ter a paciência, né? As crianças, o filho ali, bagunçando, né? Às vezes estragando, às vezes pega uma coisa e joga na televisão, quebra aquela televisão novinha, né? E aí tem que ter aquele amor de olhar e falar, meu Deus, tem que ter paciência, né? E explicar para a criança, às vezes tem que conversar somente, né? E a resignação também. Então o amor, ele engloba a resignação. Ele engloba também, nós temos que conquistar a gratidão, a mansidão e o sacrifício. Então no Evangelho de Jesus, ele nos fala que essas qualidades, entre outras, nós temos que ter dentro de nós. É por isso que muitas das vezes nós vemos aquela pessoa, igual eu comentei, está acamada, doente, e a família coloca no asilo, ou o marido ou a esposa vai embora e deixa o companheiro doente, né? Porque não tem essas qualidades. Então, para a gente compreender o amor, nós temos que conquistar essas qualidades. A paciência é mais difícil, talvez a bondade, o perdão. Quantos de nós estamos preparados a perdoar, né? Às vezes entraram, igual aconteceu com o Chico, né? Um ladrão entra dentro da nossa residência e a gente já está preparado para ir para a agressão, né? Muitas das vezes é isso que as pessoas fazem. As pessoas às vezes perdem a vida por causa de um celular, por causa de um carro, né?
Por causa de um celular, às vezes, na rua, aquela pessoa que está na drogadição, que não tem nada a perder, né? Está às vezes alucinado, né? E a pessoa tenta, por causa de um celular, né, não perder esse bem material, e aí deixa o celular desamparado, né? Desencarna antes da hora, e aí está lá a esposa chorando, os filhos, cadê meu pai? Não volta mais. Então a gente tem que aprender também a ter a paciência, o desapego, né? Às vezes a gente tem que avançar mesmo, porque se a gente não avançar nessas qualidades aqui, a gente nunca vai aprender a amar como Jesus nos falou. Porque amar não é fácil, a palavra é tão pequena, né? Mas não é fácil. E Jesus falava que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. E aí também, o que é amar a Deus, né? Amar a Deus. E aí a gente vê a nossa natureza, né? Se Deus está em tudo que habita, né? Deus está aqui ao nosso lado, em tudo. Então amar a Deus é amar a nossa natureza, amar os animais, amar, né? Quanto é difícil a gente ver aí as árvores sendo queimadas, os pássaros às vezes morrem no meio das fogueiras, os cachorros aí, os animais abandonados na rua, açoitados, atropelados pelos carros, né? A gente está vendo aí como que o ser humano ainda não entendeu o que é o amor. Então, o amor, amar a Deus é isso também, é amar até as plantas. As plantas, as árvores, todos temos vida, né? Então as plantas é vida também. Pode perceber que muitas das vezes uma pessoa tão negativa se encosta numa planta bonita, né? A planta seca, né? A planta absorve. Então às vezes os animais ao nosso lado, eles estão ali nos dando a energia deles e pegando as nossas energias negativas. O cachorro, quantas pessoas chegam em casa, né? E aquele cachorro está feliz com o dono ali, o dono já vem com o sapato, já dá aquele golpe no cachorro, o cachorro sai, no outro dia o cachorro volta para brincar com o dono às vezes com raiva de novo e faz a mesma coisa. Mas aí são aqueles ainda que estão com instintos ainda muito animal ainda, né? Porque nós temos que avançar, porque a partir do momento em que nós vamos avançando na inteligência e na moralidade, nós vamos compreendendo essa questão do amor. Então temos também que o amor perdoa incessantemente, acolhe os aflitos, o amor ama. O amor, como comumente se entende na terra, é um sentimento, um impulso do ser que leva para o outro ser com o desejo de se unir a ele. Esse que está no livro O Problema do Ser, de Leon Denis. Então Leon Denis também nos traz esse impulso do ser que eleva para o outro ser. O amor vai nos elevar a se tornar outra pessoa. Então, esse sentimento nós vamos tirando. O amor sublime é nós tirarmos esse instinto animalesco nosso, e nós vamos sublimando os nossos sentimentos através da bondade, da caridade, da paciência, da resignação. Nós vamos adquirindo qualidades morais, e aí nós vamos entendendo por que Madre Teresa de Calcutá, né, ela conseguiu ajudar as pessoas lá com fome, doentes, né? Dedicou a vida para isso. E aí nós vamos vendo na profissão também, né? Aquele médico que ama a profissão, dedica o seu tempo, muitas das vezes não cobra nada daquele que não tem condição de pagar. Dr. Bezerra de Menezes foi um exemplo de que entendeu o que é o amor na profissão e o amor também para o seu semelhante. Até o anel de formatura ele deixou na farmácia para custear o remédio para aquele que estava precisando, né? Então, gente, o tema é longo e a hora avança muito rápido. Eu gostaria de deixar para vocês essa mensagem, né? Essa mensagem do amor. O amor é o ponto delicado do sentimento, é
O amor não é o amor no sentimento vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações, todas as revelações sobre-humanas. Então, gente, vou fazer uma oração agora, vou encerrar, né, essa explanação. Fica para a gente a tarefa, né? A tarefa de ler de novo o Evangelho, a gente ver, né, o que nós temos, as características do homem que ama, né? Aqui ele fala, tem muita informação, mas o homem que ama, ele é leal, íntegro, consciencioso, faz aos outros o que gostaria que lhes fizesse, suaviza as dores dos seus irmãos, considera como sua grande tarefa a família humana. Então vamos fazer uma oração, uma prece de Cáritas, e agradecendo, né, essa noite, essa explanação, esse estudo que eu trouxe para vocês aqui, né, para a gente começar, né, a compreender a grandeza que Jesus nos falava, de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como nós mesmos. Então temos que avançar nessas qualidades. Então, prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber desta fonte fecunda e infinita. Todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós. Com um grito de reconhecimento e amor, como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho aonde refletirás um dia a vossa santíssima imagem. Cáritas. Uma boa noite a todos, fiquem todos na paz de Jesus, fiquem com Deus.